Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério dos Reis. Eu sou professor de História e Filosofia da rede particular de ensino. E hoje eu quero falar com vocês sobre a correção das questões 46, 47 e 48 de Ciências Humanas e suas tecnologias, da prova amarela do Enem, que aconteceu agora neste domingo, dia 17. Essas são questões mais ligadas à disciplina de História. Portanto, se você quiser saber como foi a prova, dicas e macetes, fica comigo até o final desse vídeo. Aproveitando, eu quero indicar para vocês a nossa plataforma de cursos. O link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Lá você pode encontrar uma infinidade de cursos, que vai desde Digital Influencer até cursos de todas as matérias, voltadas para o vestibular. Caso a grana esteja um pouco curta e o orçamento esteja apertado, vou também disponibilizar um link do programa Boa Bolsa, onde você consegue desconto de até 20% nos cursos que podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar com a questão 46. Uma das características do Enem, principalmente para Ciências Humanas e suas tecnologias, antes da pergunta de cada questão, é trazer um texto informativo. E como que nós, que estamos prestando o Enem, temos que enxergar esse texto informativo? Em primeiro lugar, ele vai estar dando dicas para mim entender o contexto histórico, os envolvidos no acontecimento, para que eu possa assinalar a questão correta, tá? Então, temos aí a questão 46. E ela começa falando sobre o movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817. Então, a gente vai fazer um recorte de tempo aí, ó. 1817 é o período que a família real vai estar no Brasil sob o governo de Dom João. Quando eu tenho essa informação, eu tenho que fazer link com várias coisas. Então, desde a abertura dos portos, já começar a ver os apontamentos para a independência do Brasil, para mim poder achar qual seria a alternativa que mais se encaixa com aquilo que eu já sei, tá? E aí a questão, ela continua falando sobre o Correio Brasiliense, as informações que ele traz sobre esse movimento. Então, a informação que ele dá é a comoção no Brasil motivada pelo descontentamento geral. Então, quando ele lança essa notícia, o Correio Brasiliense, dá a ideia de que o Brasil inteiro, ele sofreu, participou do movimento e apoiava esse movimento, que na verdade queria que o Pernambuco se tornasse independente. Só que aí, logo em diante, ele traz a informação de outro jornal, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, que nesse momento era a sede do Brasil, onde estava a família real. Então nós temos duas informações de jornal que trazem informações conflitantes, ó. A Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa. Então nós temos dois jornais com informações opostas. É claramente um jogo de interesses aí. Então a alternativa correta seria a alternativa B, que são grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Lembrando que quando nós estudamos esse momento da história do Brasil, seja a vinda da família real aqui, período joanido, primeiro reinado, segundo reinado, eu quero chamar a atenção para vocês que quando estudamos isso, a gente vê muita questão política. Então a alternativa ela tem que estar voltada para essa questão política. Então a alternativa correta é a B. Agora, dando sequência à questão 47. Na questão 47, como eu expliquei para vocês, ele também traz um texto. Então vamos tirar aqui que informações esse texto traz. Começamos lá, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. O contexto, através dessas informações, seria a Revolução Francesa. E quando nós falamos, discutimos em sala de aula sobre a Revolução Francesa, os professores dão muita ênfase às classes sociais que estão em conflito ali. E essas classes sociais, uma das coisas que elas querem seria a igualdade de direitos. E essa igualdade de direitos vem com a Declaração do Homem e do Cidadão.
tá? Então, a alternativa que nos direciona para essa igualdade de direitos seria a alternativa D, paridade de tratamento jurídico. Então, quando eu falo paridade, eu dou a ideia de ser igual aos meus pares. Então, essas leis que foram criadas aqui com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas têm esse sentido de dar a igualdade jurídica a todos aqueles que eram considerados cidadãos. É lógico, para quem se aprofundou mais sobre a matéria, viu que tinha distinção em quem era burguês e quem são os culottes, tá? Mas esses detalhes eu não vou entrar hoje com vocês, ok? Vamos para agora para a próxima questão, que seria a questão 48, que novamente traz essa questão do texto indicar o contexto e o contexto indicar a ênfase que o professor dá quando ele trabalha com aquele conteúdo. Então, quando nós trabalhamos com a Grécia Antiga, a informação mais importante que nós temos que ter é que quando falamos da Grécia Antiga, nós estamos trabalhando a democracia, tudo bem? Então, olha o trecho, ó. Na Grécia Antiga, o conceito de povo abrange somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Olha a questão aí da democracia. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, que é aquilo que todos os professores falam. Mas quem era considerado cidadão na Grécia Antiga? Nem todo mundo era, correto? Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século 4 e 5 pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Ou seja, ele falou da democracia na Grécia Antiga. Tá? Qual seria a alternativa que mais se encaixa esse conceito de Grécia Antiga naquele momento? Seria a alternativa E, que apesar de todas as ressalvas que a gente faz, quem participava da democracia, a democracia na Grécia Antiga foi uma grande conquista. Por quê? Porque ela permitiu que as pessoas participassem do exercício do poder. Então a alternativa correta é a alternativa E. Dando sequência ao nosso estudo das questões de história que caíram agora na prova amarela do Enem, eu vou trabalhar com vocês a questão 55, as questões 65, 78 e 82. Questão 55. Essa questão, gente, o texto dela foi tirado do livro Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg, tá? E dando uma olhada no texto que acompanha a questão, como eu disse para vocês, vai trazer algumas informações do contexto. E as informações do contexto nós vamos puxar para as informações que nós já sabemos sobre o contexto do estudo de história, tá? Então vamos marcar aí na questão, ó. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. Então, para os estudantes de história, isso já abriu um link na mente de vocês, sobre o período que nós estamos falando, que no caso seria a Baixa Idade Média, ali no finalzinho. E o que vai colaborar para que a Idade Média tenha um fim seria a Reforma Protestante e a invenção da imprensa. Porque esses dois acontecimentos vão permitir que as pessoas pensem livremente. Opa, pensar livremente? Então aí eu tenho que achar a questão que se relaciona com isso. Professor, mas é isso mesmo que a questão está pedindo? Vamos dar mais uma analisada no trecho final da questão. Ó. A reforma lhe deu a audácia, que seria no caso para o Menóquio, para comunicar o que ele pensava. Olha aí a liberdade de pensamento. Então a alternativa que se encaixa com esse trecho, com as dicas que ele dá, é a alternativa D, que fala a interpretação autônoma dos textos bíblicos. Que como Menóquio ele era alfabetizado e agora ele tinha contato com a Bíblia, ele poderia interpretar da forma como ele achava mais correto. E divulgava essa forma de pensar, tá? Fica até a indicação do livro, para quem não conheceu. Menóquio ele vai acabar sendo perseguido pela Inquisição por causa dessa autonomia. Um livro muito bom, fica a indicação aí para vocês. Próxima questão, gente. A nossa próxima questão é a questão 65. E a questão 65, ela começa falando sobre um rei sumério. Olha o link que nós puxamos, Mesopotâmia.
quando o professor trabalha com a história antiga, a gente trabalha com o nascimento das primeiras civilizações. Então, qual que é a importância de trabalhar com o surgimento das primeiras civilizações? Seria mostrar como surgiram as primeiras cidades, a organização política, as leis, a arrecadação de impostos, a economia. Então, quando eu falo de Suméria, Mesopotâmia, eu tenho que pensar em tudo isso. Então, será que a questão vai ser econômica? Vai ser política? Será que vai ser relacionada às leis? Vamos dar uma olhada aí, Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18 e 17 a.C. e nascido em Babel. Hammurabi, pronúncia em babilônico. Foi fundador do primeiro Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque. O nome dele aí está um pouquinho diferente, mas para os estudantes de história vocês já sabem que eu estou falando do Código de Hammurabi, tá? Então, quando Hammurabi constrói o império, ele precisava unificar. Coisas que unem as pessoas seriam as leis. Só que quando a gente estuda lá a Mesopotâmica, o Código de Hammurabi, a gente vê que apesar de ser um grande avanço para aquela civilização, ter um código de leis escritas, por outro lado, ele era um código que ele não era, do ponto de vista atual, contemporâneo, ele não era um código perfeito, porque ele tinha alguns erros, como por exemplo, diferenciar as classes sociais e permitir punições muito severas, como a morte, né? E aí, quando nós pegamos as questões que vão falar dessa questão, quando nós pegamos as alternativas, a alternativa que vai falar desse lado negativo do Código de Hammurabi seria a alternativa B, que é tipificar regras referentes aos atos dignos de punição, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Dando sequência, nós chegamos na questão 78, que eu considero uma questão, ela não é, apesar de falar de história, ela é uma questão mais ampla, que eu posso chamar de uma questão mais interdisciplinar, que ela faz um link ali com a disciplina de português, que seria a interpretação de texto. Então, nesse trecho aqui, que o Enem vai disponibilizar, ele vai falar sobre qual seria o papel da biografia dentro da história, que no caso seria não mostrar somente os personagens, os grandes personagens, aqueles personagens que são heróicos, célebres, né? Mas que existem outros personagens. Então, Rogério, por que na história é importante eu conhecer outras pessoas além daquelas que fizeram grandes feitos? Seria você aumentar as informações sobre como viviam as pessoas daquela época. Então, quando eu pego um personagem menor, ele me traz informações cotidianas que um personagem maior, que fez um grande feito, não me traz. Então, a alternativa correta que me aponta isso seria a alternativa D, acesso ao cotidiano das comunidades. Esse vídeo, gente, ele tem o objetivo de ser mais claro, mais simplificado e mais direto em quais seriam as alternativas corretas. Caso vocês estejam pensando assim, nossa, mas eu queria saber por que a alternativa que eu assinalei não é a correta. A dica que eu deixo para vocês é que o Enem ele trabalha da seguinte forma. Às vezes uma alternativa que lançou, metade dela está correta, mas a outra metade é incoerente. Se vocês pegarem todas as questões, vai ter essa estratégia, digamos assim. E nas outras questões são informações incorretas que fogem ali do contexto da questão. Tá? Então, quando vocês forem pegar a prova agora com mais calma, deem uma observada, pensem um pouco sobre isso, reflitam, né, sobre qual é o padrão que a questão segue, porque esse padrão, a tendência dele é se manter nas provas seguintes, ok? Bom, gente, essa é a nossa correção das questões de história da prova amarela do Enem de 2020, tá? Que aconteceu agora dia 17 de 2021. E eu quero agradecer a participação de vocês, de todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Então, nos encontramos no nosso próximo vídeo do nosso canal. Um beijo no coração. Um bom ano aí para vocês.
Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo e se aperfeiçoando, siga no YouTube e Instagram, @aprenderflix. E para ver os cursos disponíveis, acesse aprenderflix.com.br. Esperamos vocês!